Amém. A paz. Quero cumprimentar os irmãos também que estão na internet. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem com a gente até o final. Os irmãos podem se assentar. Então, nós estamos aqui no mais uma quinta-feira. Vocês tenham paciência, o pastor Nelson está chegando, né? Falta aí só mais uma semana. Fala esse Lucas, eu vou falar, viu? O pastor precisa voltar, né, Lucas? E aí a gente estamos seguindo aqui com o Evangelho de Mateus, né? Mês que vem o pastor já colocou lá que vai falar sobre o Evangelho de Marcos, mas aí a gente está finalizando. E eu queria compartilhar com vocês, algumas palavras foram pregadas aqui, durante esse mês de fevereiro e durante todo o tempo. E eu te pergunto, essa palavra que vem sendo pregada aqui, ela tem entrado no seu coração? O que você tem feito com a palavra que você está recebendo? O tema da mensagem de hoje é: você tem sido terra fértil? E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Mateus 13. Nós vamos ler do 18 ao 23. Eu vou ler lá no telão. Lá diz assim: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa das palavras, chegam os problemas, as perseguições, logo perdem o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende. Esta frutificará e produzirá grandes colheitas. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Então aqui, Mateus, ele fala sobre uma parábola e tem 4 características de semente que foram lançadas. Então, nessa noite, a gente já ouviu muitas pregações falando sobre a semeadura. É uma palavra que está sempre sendo pregada. Mas hoje a gente não vai falar sobre quem lança a palavra, sobre de que forma essa palavra chega. A gente vai refletir sobre quem recebe. E quem recebe? Quem recebe é eu e você. Por isso que eu perguntei, o que vocês têm feito com a palavra que tem sido semeada no coração de vocês ao longo desse tempo? E a primeira eu coloquei aqui como momentânea. É uma semente momentânea. Lá no versículo 1, ele fala que é uma palavra que entra no coração e logo ela se perde no meio do caminho. E aí, às vezes, vocês podem falar assim, mas sabe o que acontece? A palavra é muito difícil, o entendimento da Bíblia é muito difícil. Às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender, e aí eu não consigo guardar a palavra. E aí eu te pergunto, quantas vezes, depois que a palavra foi pregada aqui, que nós fomos para a nossa casa, nós abrimos a palavra e falamos assim, bom, os pastores, alguém pregou hoje sobre isso, eu vou estudar. Quantas vezes você tirou as suas dúvidas a respeito da palavra que foi pregada? Quantas vezes você buscou conhecimento daquilo que foi pregado, sem precisar de um intercessor aqui? Quantas vezes você fez isso? Muitas vezes a gente quer só compreender da forma que foi pregado aqui. Né? A gente não quer ter a responsabilidade de tirar essas dúvidas. E, de fato, a gente sabe que cada um tem um tempo. Né? Às vezes a gente entende, tem pessoas que demoram um pouco mais para entender, outras levam um tempo maior, ou um tempo menor. Mas o problema, às vezes, a gente vive uma vida inteira e a palavra vai ficando no meio do caminho. Às vezes, o culto acontece, não está nem no recado, e a gente já nem lembra mais do que foi pregado.
E aí a gente começa a se perder no caminho e perder essa semente. Geralmente, esse tipo de pessoas que se perdem, elas não são só assim na igreja. Tudo que ela se prontifica a fazer é momentâneo. Ela começa a fazer, daqui a pouco ela para, daqui a pouco ela deixa para lá, e ela só vai vivendo de momentos. Só que elas esquecem que os momentos passam. E a palavra de Deus acaba passando, e não fica guardado no coração. E aí, elas começam a andar no meio do caminho, e são aquelas pessoas que andam, e de repente elas param. E aí, elas começam ainda a culpar a igreja, a Deus, aos irmãos, porque ela não ficou. Mas ela não quis guardar. Então, nós precisamos ter entendimento da palavra, buscar o conhecimento, buscar sabedoria. Às vezes você fala assim, Débora, eu não consigo entender sozinha. Nós temos o Rubinei aqui, que é mestre. Nós temos a escola bíblica. Quantos de nós participamos da escola bíblica, fielmente tiramos nossas dúvidas, de fato? Será que quando a gente está lá, a gente realmente presta atenção, a gente se dedica para aquilo? Ou aquilo a gente só vai ouvindo e vai passando e vai banalizando? Então, a semente que ela foi plantada, ela não pode ser no momento, ela não pode ser momentânea. Porque senão ela vai ficar no meio do caminho. Amém? A segunda semente, eu coloquei a característica dela como das emoções. Muitas vezes as pessoas, por engano, por comodismo, elas acreditam que vir a Deus é lidar com alegrias, resoluções de problemas. Elas acreditam que vindo para Deus tudo vai se resolver. Então, quando ela está aqui na presença de Deus, ela canta, ela louva, ela se emociona, ela chora, ela recebe uma profecia, ela dá glória a Deus. Ela faz tudo o que precisa ser feito. Mas quando vem a adversidade? Quando vem os problemas? Onde toda essa convicção que a gente tem vai? Os problemas passam, porque tudo nela é baseado pelas emoções. Nós acreditamos que tudo isso é estar na presença de Deus. Mas o Senhor, Ele nos convida a ter uma fé racional. É uma fé de entendimento. A gente pode chorar, a gente pode se emocionar, a gente pode sentir, mas a nossa fé não pode estar baseada somente nos sentimentos. Porque muitos dos sentimentos são vindos do coração. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes a gente se perde pelas nossas emoções. Às vezes, todo mundo já passou por alguns momentos na vida que você vem para a igreja, você não sente nada. Você ouve o louvor, está todo mundo cantando, e você está assim, onde eles estão achando tanta emoção? Mas você está aqui. Sabe por quê? Porque você tem uma fé racional. Você sabe, você trabalha com certezas. Eu sei que Jesus morreu na cruz para mim. É o sacrifício dele que me faz estar aqui. Não as emoções que me guiam. Porque quando essas emoções passar, se eu não estiver firmado, sabendo que eu tenho certeza que Cristo é o fundamento da minha fé, que o sacrifício que Ele fez na cruz é o sacrifício da minha fé, dificilmente eu vou ficar. Todas essas frustrações, todas essas coisas, elas vão passar e nós vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos ser árvores sem raiz. Sabe o que são árvores sem raiz? Muitas vezes nós temos pessoas que ela vem aqui, ela fala, não senti nada. Aí ela vai na outra igreja, ela fala, eu não senti nada. E ela vai na outra e fala, Deus não falou comigo. Aqui não teve profecia. A pessoa, ela começa a andar guiada pelas emoções dela, procurando agradar o próprio ego. Porque quem lida com as emoções, não está preparado às vezes para o que Deus tem para falar. Porque, na maioria das vezes, Deus nos corrige. Deus fala que está errado, que a gente tem que mudar. E as pessoas não estão. Então as pessoas ficam pulando de lugar em lugar, de igreja em igreja, achando que estão com Deus, achando que estão procurando a Deus, mas elas só estão baseadas nas suas emoções. E elas, de fato, não entendem o sacrifício de Jesus na cruz. Será que se Jesus naquele dia, na cruz, fosse guiado pelas emoções dele, ele tinha morrido por nós?
Será que quando Jesus falou, Pai, afaste de mim esse cálice, se Deus tivesse guiado pelas emoções deles, ele teria falado assim, coitado do meu filho, não precisa morrer na cruz. Deus disse para ele, não. Uma fé racional. Deus tinha um plano, o plano tinha que se cumprir, tinha que ser feito. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes muitas coisas, mas nós continuamos firmes. A nossa semente continua ali. Amém? E aí, a terceira semente que eu coloquei aqui é a semente sem renúncias. Letícia, coloque em Mateus, no 13 mesmo, no 22. Mas os que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando elas infrutífera. Existem pessoas que ouvem a palavra, participam dos cultos, trabalham nas igrejas, mas os prazeres do mundo, às vezes, puxam. E aí a gente vai falar assim, mas o mundo não dá prazer. O mundo dá prazer. Sabe qual que é o problema? As consequências das nossas escolhas do mundo. É isso que vai nos trazer malefício. É isso que vai nos causar dano. Porque quando a gente estiver lá, fazendo coisas que não agradam a Deus, vai ser bom. Mas e as consequências? Então, tem as pessoas que trabalham, que estão na igreja, recebem a semente e não renunciam, elas vivem uma vida dupla. Com Deus e com o mundo. Porque elas não conseguem abrir mão daquilo que Deus não se agrada. E muitas vezes a gente faz assim, mas que bom, né? Eu não vou no mundo, eu não estou lá, eu não faço nada de errado, eu não bebo, não fumo, não vou para balada. Muitas pessoas acham que é só isso. E aí eu te pergunto, quantas pessoas na igreja, dentro das igrejas, não estão renunciando? O próprio ego, porque elas estão matando pessoas dentro da igreja, porque as seduções delas é sobre o poder, sobre querer estar acima, sobre querer estar à frente e sobre o dinheiro. Estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra, tendo a palavra, mas não renunciando a si mesmo. Porque elas usam pessoas e usam as igrejas para se beneficiar. E lá no versículo 13, põe para mim, Letícia. Por isso eu lhes falo que por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem, muito menos compreende. Às vezes as pessoas acham que pelo fato delas estarem aqui ouvindo, basta. A gente ouve e não escuta, a gente vê e não enxerga. E a gente às vezes nem compreende o que está sendo pregado. A gente só está aqui cumprindo uma tabela de quinta, de domingo. E a nossa semente vai ficando lá no meio do caminho, vai crescendo entre as pedras, não vai dando os frutos, e nós acreditamos que nós estamos na presença de Deus. São sementes que são infrutíferas, que não dão frutos. E a gente precisa fazer essa reflexão, porque às vezes a gente acredita que nós estamos... É muito fácil quando a gente consegue avaliar o comportamento do outro. Quando a gente consegue avaliar, nosso irmão não está firme, o irmão não está fazendo. Mas e quando a gente tem que avaliar nós mesmos? Quando nós temos que avaliar a semente que Deus coloca em nossas mãos. Mas existe a parte boa de tudo isso. E lá no versículo 23, coloca para mim, Letícia, por favor. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende. Esse frutificará e produzirá grande colheita. Alguns com 100, outros 70 e ainda outros com 30 vezes mais do que foi semeado. Quais é a principal característica daquelas pessoas que pegam a semente e dão frutos? Elas compreendem a palavra. Porque quem compreende, escuta a palavra, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra, a gente compreende a palavra, a gente adquire conhecimento. E quando a gente adquire conhecimento, ninguém tira. As pessoas possam tirar o nosso carro, nossa casa, nosso dinheiro, até os nossos valores, mas o conhecimento, aquilo que você aprendeu, aquilo que você ficou para você, ninguém consegue te tirar.
E o conhecimento da palavra de Deus, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se você tiver conhecimento da palavra, ninguém pode te tirar. Então, essa é uma característica daqueles que dão frutos. E isso gera o quê? Intimidade com Deus. Quando você compreende a palavra, quando você sabe da palavra, você é instruído na palavra, você começa a ter intimidade com Deus. E aí, a partir do momento que você começa a ter intimidade com Deus, as coisas que nós falamos lá atrás, elas não vão mais ser superior. Os obstáculos, para tudo a gente vai ter um versículo, para tudo a gente vai ter uma base bíblica, para tudo a gente vai ter um exemplo, porque as pessoas da Bíblia, quando a gente dava aula no infantil, as meninas que ainda dão aula no infantil sabem disso, a gente fala para as crianças, gente, vocês não podem achar que os personagens da Bíblia são super-heróis. Eles eram homens de carne e osso, como eu e você. Porque se eu começo a entender que eles são super-homens, é fácil para eles renunciar, é fácil para eles fazerem tudo isso. E eu não, porque eu sou de carne e osso, não. Eles tinham as mesmas dificuldades que nós. Então, eles conseguiram. Então, eles são o exemplo de tudo isso. E aí, quais são os frutos que nós podemos dar para Deus? Os frutos são as almas. A sua semente tem trazido almas para o Senhor? Lá a Bíblia diz que existem ainda os frutos do Espírito. E aí eu vou ler aqui alguns. Como anda o nosso amor quando a gente recebe a semente que foi lançada aqui? A nossa alegria, a nossa paz, a nossa paciência, a nossa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito, as palavras que foram pregadas aqui durante todo esse tempo, têm produzido em nós o fruto do Espírito? As palavras que foram pregadas aqui, ela tem caído em terra fértil? As palavras que estão sendo lançadas aqui, ela não é minha, ela não é do Rubinê, ela não é do pastor Nelson, ela não é do Tiago, ela não é do Lucas, ela não é do Renan, ela é de Deus. E aí eu te pergunto, ela vem produzindo em vocês momentos bons, emoções e prazeres? Apenas isso? Ou elas têm produzido em vocês algo a mais? Aqui, o pastor Nelson, ele falou uma vez, eu não sei se todos já ouviram o testemunho que ele deu, mas ele falou assim, que antes dele abrir a igreja, numa outra igreja, o pastor um dia deu uma semente para ele. Na hora ele não entendeu, pegou a semente e, não sei exatamente o tempo, se passou, ele abriu a igreja e o nome da igreja foi Ministério Profético Semear. E aí eu te falo, Deus profeticamente entregou na mão do pastor uma semente. O que ele fez com essa semente? A semente dele foi plantada. E hoje nós estamos aqui. Sabe quais são os frutos dessa semente? Nós somos as almas que foram trazidas para aqui. Sabe quais são as renúncias, os trabalhos? É o Paquistão, é os Estados Unidos. Tudo que vem sendo feito aqui foi porque ele recebeu a semente, teve entendimento da palavra, recebeu discernimento de espírito, plantou, ela cresceu, criou raiz. Hoje nós temos 15 anos de ministério e ela deu frutos. Então, o que nós hoje estamos fazendo com a semente que Deus está nos dando? Eu vou encerrar essa palavra e eu quero que você reflita sobre isso. Será que eu estou conseguindo? Será que eu consigo lembrar? Obviamente que a gente não vai lembrar de tudo que foi falado, como foi falado, mas em cada pregação existem coisas que ficam no nosso coração. Às vezes, o que foi ministrado no meu coração naquele dia é diferente do que foi ministrado para a Meg, porque a Meg está vivendo num momento diferente do meu. Mas algo tem que ficar ministrado no seu coração. Você não pode não lembrar do que Deus falou. Você não pode sufocar a palavra que Deus falou com as aflições que vocês teve. Vocês não podem deixar essa semente cair no meio do caminho. Mas ainda que você fique com a semente, ainda que você guarde a palavra, ainda que você tenha entendimento, ainda que você esteja na igreja, que você pregue, que você ore, que você esteja aqui todo domingo, eu ainda te pergunto, o que você tem feito com a semente que o Senhor tem colocado em suas mãos?
A semente que o Senhor tem colocado em suas mãos, ela tem caído em terra fértil? Você tem sido, eu tenho sido terra fértil para o Senhor? Então, que nessa noite nós possamos refletir nessa palavra e pedir para o Senhor direcionamento de Deus. Porque tudo isso que eu falei, a gente só vai conquistar com o direcionamento de Deus. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Lucas.